E aí, gente, turma boa do sexto semestre, reta final, tá quase acabando. Mas antes de acabar, vamos aprender um pouquinho de estratégia empresarial. Imagine que você tenha que ir de Capivari até onde eu moro aqui, Itaquera. É o estádio do time aqui do Corinthians, Covil do Mal. Qual seria a maneira mais barata e a mais eficaz para você chegar aqui no estádio do Corinthians? Se você pensar somente na maneira mais barata, você vai falar, eu vou a pé, que é a maneira de menor custo, vamos assim dizer, usando a linguagem empresarial, a maneira de menor custo para rodar 130 quilômetros entre Capivari e Itaquera. Tudo bem, você vai levar pelo menos aí um dia andando, um dia e meio andando. Vai falar, não, vou de bicicleta. Ok, então você vai levar cerca de 5 ou 6 horas pedalando, desde que tenha uma bicicleta boa. Vou de Uber, vou de ônibus, vou com meu próprio carro, vou de avião, vou de helicóptero. Mas, no transcurso do caminho, né, entre Capivari e Itaquera, qual o melhor caminho? É melhor pegar a rodovia do Açúcar, ir por Salto, depois por Itu e pegar Castelo Branco? Ou ir por Montemor, Hortolândia, Campinas, Jundiaí? Qual o melhor caminho? Ah, então peraí. Estratégia tem que ser pensado. Tem que saber o que vai encontrar pelo caminho, quais são as dificuldades e como driblar essas dificuldades. Assim é o mundo empresarial. As empresas, elas não podem estar no mercado, que é aquilo que Keynes, né? John Maynard Keynes, economista, falava que o mercado ele age sobre um espírito animal. Já que o mercado ele é competitivo, já que o mercado ele é como o fundo do mar, onde se devora ou é devorado, é preciso ter estratégia para poder transitar nesse mercado. É o que propõe a nossa disciplina. Antes, porém, qual é o nosso contrato? Participar semanalmente das aulas, não acumulem, não cometam erros do semestre passado. Fazer as atividades propostas, sabendo que eu vou oferir a tua presença pelo tempo que você permanecer, né, na plataforma, né, acima do tempo desse vídeo. Se ficar 1 minuto na plataforma, vai receber falta. Então é preciso que tenhamos essa sinergia, a minha participação e a sua participação também. Façam as atividades que elas ajudam a fixar os conceitos que nós estaremos estudando. O sistema de avaliação, você já conhece. Teremos as atividades que vão contribuir para 20% da sua média. Teremos trabalho, que vai contribuir para 40% da sua média. E teremos prova, que vai contribuir para 40% da sua média. Ok? Estudante é você. Então, vamos lá, arregaçar as mangas, porque descanso é só na eternidade. Ponha isso na cabeça. Mas falando em estratégia empresarial, né? Estratégia ela nasce dentro de uma perspectiva militar. A primeira vez que esse termo estratégia ela foi utilizada pelos gregos, né? Que chamavam de estrategos, estrategeus. Ou seja, era uma palavra que significava a arte de um general. Ou seja, quando um general ele criava uma estrutura, criava caminhos para que o exército dele pudesse obter uma vitória. Então, por exemplo, tinha uma estratégia militar que geralmente os romanos utilizavam, que eles chamavam de escândalos. O que eram escândalos? Eles faziam um buraco no terreno, que as batalhas eram em terreno aberto, faziam um buraco no terreno e colocavam bambus pontiagudos para cima, só que eles cobriam aquele buraco com grama. E o inimigo, quando vinha naquela velocidade, né? Aquela velocidade gritando,
ia lá para guerrear, ele não sabia que tinha um escândalo ali, que tinha um engano. E aí, quando ele pisava ali naquele terreno, né, tinha só a grama e caía todo mundo e morria, aquele monte de soldado espetado em bambu. Era uma estratégia de vitória. Então, ou seja, para ter estratégia, você tem que conhecer o terreno, conhecer o inimigo, conhecer quais são os seus recursos, conhecer os recursos do seu adversário. Tudo isso significa. É preciso, então, ou seja, que estratégia, acima de tudo, é ter uma informação boa na mão. Então, outra coisa importante, que estamos falando aqui do aspecto básico de estratégia empresarial, é que estratégia ela é meio, ela não é fim. Ou seja, estratégia é um meio para alcançar um objetivo. Qual o objetivo? Obter a vitória sobre o oponente. Estratégia para aumentar as vendas. Bom, esse meu produto, né? Se eu tenho um produto que tem, por exemplo, uma demanda negativa. Um exemplo de um produto que tem demanda negativa, por exemplo, Bezetacil. Ninguém acorda falando, ai, que dia maravilhoso, eu vou tomar uma Bezetacil para melhorar meu dia. Ninguém faz isso. Mas as empresas que produzem Bezetacil, elas vivem de lucro, precisam vender. Então, como é que uma empresa dessa, que estratégia ela vai utilizar para aumentar, né, a venda de Bezetacil? Primeira coisa, ela tem que promover estudos com os médicos, ela tem que ter os médicos na mão, que é o médico que prescreve, né? Então, o que esse laboratório faz? Eles fazem congresso, pagam viagens para os médicos, convencem os médicos que aquele produto é necessário para determinada moléstia, e aí eles sabem que toda vez que... Eles têm também, como eu falo que estratégia é informação, informação é poder, essas empresas já fizeram a pesquisa, né, das doenças correntes que necessitam de Bezetacil. Então, ou seja, qual é o meio? O meio é meu contato com os médicos, é convencer os médicos a prescrever. Isso é um meio. Então, isso faz parte da estratégia. Estratégia é meio, não é fim. Põe isso na cabeça. Né? Então, o que acontece? Aí, a economia moderna se utilizou desse conceito de estratégia militar, esse pensamento de estratégia como meio, como uma maneira, obtenção de informação, para exatamente se organizar e competir no mercado. Porque o mercado é volátil, o mercado é competitivo. E dependendo do tipo de produto, o segmento que a empresa está inserido, ela pode ter um produto que tem uma concorrência direta muito grande. Uma concorrência indireta muito grande. Pensa comigo aqui. Imagina que você é um gestor de uma empresa e você tem criado um produto margarina. Imagina que você é da margarina da marca Doriana. Mas só existe margarina Doriana? Não. Você vai ter que pensar na Claybon, vai ter que pensar em todas as outras marcas de margarina que existem. Esses são os seus concorrentes diretos. Mas a margarina, ela é um produto que ela fica em função de outro produto. Ela vai ficar em função do pão, da bolacha, né? Em função de outros utensílios que ela tem. Mas o principal é a relação da margarina com o pão e com a bolacha. Só que o pão, ele não fica em função só da margarina. O pão se relaciona também com... por exemplo, com a maionese. O pão se relaciona também com o requeijão. O pão se relaciona com os frios. Então, olha os seus concorrentes indiretos. Então, por isso que se a estratégia é meio, perceba que quando as empresas de margarina vão fazer propaganda, elas colocam ali a família feliz, porque eu tenho que trabalhar o subconsciente, isso é marketing estratégico, né? Nós vamos estar, um marketing que atua, né, na questão da mente, em que se o café é um momento prazeroso, tem que ter margarina. Então, ou seja, a estratégia sendo utilizada como meio, ok? Bom, quando se fala, né, ainda em estratégia, estou falando de aspectos básicos, né? Se nós pensarmos aqui numa estrutura geral de estratégia empresarial, então, o que toda empresa tem que ter um pensamento estratégico. Ela tem que
que saber que meio ela vai utilizar para chegar no seu objetivo. Para isso, né, essa empresa ela tem que entender que meio que ela está envolvida. Qual é o segmento dela? Ah? Qual é a relação que essa empresa tem com o governo? Qual é a relação que essa empresa tem com o seu mercado consumidor? Qual é a relação que a empresa tem com o seu mercado fornecedor? Qual é a força, o tamanho dessa empresa? Então, quais são as minhas oportunidades? Quais são na realidade, os perigos que essa empresa tem que enfrentar? Por isso tem que estar bem claro para essa empresa, né? Qual é a missão, quais são os objetivos dela, né? Ou seja, como é que os produtos dela estão em relação ao mercado? Essa empresa ela tem se desenvolvido de forma empresarial ou ela tem se retraído? Essa empresa ela sabe se inovar? Essa empresa ela tem ali um capital financeiro favorável? Essa empresa ela tem recursos humanos favorável? Essa empresa sabe se diversificar? Essa empresa ela sabe fazer uma integração vertical, relacionando com outros produtos? Ou seja, como é que essa empresa ela sabe se integralizar dentro do meio? Como é que essa empresa está se relacionando com a internacionalização do produto dela? Ou seja, essa empresa ela tem uma estrutura organizacional positiva? Essa empresa tem clara a sua política de gestão? Então, ou seja, olha, tudo isso vai formando um pensamento estratégico empresarial. Para isso, a empresa ela tem que ter bem claro duas perguntas que ela tem que responder. Ela tem que saber onde, né, ela vai competir e como ela vai competir. Para ela saber onde ela vai competir, ela tem que ter uma estratégia corporativa. Ela tem que saber qual é a força do seu grupo econômico. Se a empresa, estratégia corporativa, estamos falando como é que essa empresa se estrutura enquanto empresa, qual é a estrutura organizacional dela, ela tem os departamentos dela bem organizados, estão com as pessoas certas, ela sabe integralizar os seus departamentos, sabe trabalhar a sinergia interna. Como competir, essa empresa, ela sabe construir uma estratégia de negócio. Então, se a empresa ela está somente no setor, está em vários setores, então tudo isso vai formando um pensamento de estratégia empresarial. Então, na realidade, existem 4 princípios que é preciso que o gestor compreenda para ele saber construir uma estratégia empresarial positiva. Ele tem que saber primeiro que local ele batalha. Onde está o meu mercado? Onde eu estou competindo? Se a minha empresa ela é regional, não adianta eu pensar em competição nacional. Eu tenho que saber quem são os meus concorrentes aqui, no meu bairro, na minha cidade. Imagine que você é uma padaria. Se você é uma padaria que está lá no bairro Santo Antônio, não adianta você pensar em competir com a padaria que está no bairro totalmente antagônico a você, que está lá do outro lado da cidade. Então você tem que saber o seguinte: bom, aqui no bairro Santo Antônio, né, quais são as empresas que são meus concorrentes diretos? Então, onde estão as mercearias? Onde estão os mercadinhos? Onde estão os botecos? Esses daí são meus concorrentes. Então, meu local de competição está aqui. Agora, se já é uma fábrica, opa, já estou competindo com outra cidade, ou com outro estado. Então, é preciso saber, né, qual é o meu mercado e aonde eu estou competindo. Esse é o primeiro princípio, o local da batalha. O segundo princípio é a concentração das forças. Na realidade é o seguinte: quais são os recursos que a minha empresa tem que são fortes? No que eu sou bom? Onde estão concentrando a minha força? Minha força está no meu produto, então eu vou trabalhar em cima dele. A minha força está na minha capacidade financeira, eu vou trabalhar em cima dela. Então é preciso que a empresa tenha consciência de onde está concentrada as suas forças. O terceiro princípio, né, é o seguinte: é o princípio do ataque. A empresa não pode ser passiva. Ela tem que saber o momento
né, de entrar no mercado, de conquistar o mercado, de conquistar cliente, retirar cliente do seu concorrente, né, é preciso que a empresa seja competitiva. Né? É preciso que a empresa ela provoque medo no concorrente. É o terceiro princípio, o princípio do ataque. E o quarto princípio, o princípio das forças diretas e indiretas. Gestão das contingências. O que significa isso? É a empresa saber lidar com aquilo que ela não controla. Então, para saber lidar com aquilo que ela não controla, você tem que aprender a se defender. Isso daí a gente chama de gestão de teoria da contingência, teoria contingencial. É como você saber levantar muros no momento de ataque. De repente, o governo decide aumentar a taxa de juros. Como é que eu me defendo disso aqui? Então, preciso ter uma boa gestão financeira para me defender da aumento da taxa de juros. O mercado inverteu, meus fornecedores vão aumentar o preço. Como é que eu defendo disso aqui? Saber negociar. Tem que ter uma estrutura, departamento de suprimento muito bem trabalhado. Então, são os princípios de estratégia empresarial. São os 4 princípios. Né? Então, nós podemos dizer que a estratégia é o caminho que uma organização segue para assegurar a sua sobrevivência. Afinal das contas, a empresa quer permanecer ao longo do tempo. Então, é preciso ter uma estratégia. Então, como é que a empresa monta a estratégia de sobrevivência? Ela tem que se imaginar o seguinte: como é que a minha empresa estará no mercado daqui a 10 anos? O que pode acontecer ao longo de 10 anos? Então, você tem que saber que vai acontecer eleições, que vão acontecer eventos esportivos. Mas o seu produto, daqui a 10 anos, ele vai continuar sendo relevante? É preciso que você, então, esteja sempre fazendo as pesquisas necessárias, levantando ali com os órgãos de pesquisa, levantando com os órgãos, com as universidades, saber o seguinte, né? O que está sendo lançado que vai ser concorrente direto do meu produto? O meu produto ele vai ser relevante? Né? Quem cometeu esse erro, por exemplo, foi a Kodak. A Kodak achou que mesmo com as inovações no mercado e de imagens e de fotos, ela achou que as pessoas iam permanecer fiéis a ele. O consumidor não é fiel a ninguém, o consumidor é fiel a si mesmo. O consumidor quer atender às suas conveniências, às suas necessidades. Então, a Kodak não sobreviveu porque ela errou na estratégia. Viu quanta coisa? Viu quanta coisa legal? Quanta coisa necessária que um gestor precisa conhecer? E aí? Vamos estudar a estratégia empresarial? Eu vi que você deu um sorriso. Então vamos. Né? Nós teremos 2 aulas semanais, que serão um total de 38 aulas, correspondendo a 32 horas. Então, conto com você. O que vamos estudar para você, no final desse curso, compreender as noções básicas de estratégia empresarial? Nós vamos definir a importância da estratégia empresarial. Por que ela é necessária? Por que ela é fundamental para a empresa permanecer no mercado? Então, para isso, nós vamos aprender quais são os 3 tipos de planejamento que existem. Estratégico, tático, operacional. E eles se relacionam com a gestão do tempo. Vamos entender um pouquinho da matriz SWOT. É quando a empresa faz um olhar para si e faz um olhar para o mercado. E como é que ela faz o equilíbrio das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos aprender a elaborar um planejamento estratégico. Vamos aprender a fazer missão, visão, objetivos, valores, estratégias. Vamos montar um plano de ação. Vamos montar um processo, um plano estratégico para implementar uma empresa, né, dentro de determinada cidade. Nós vamos aprender tudo isso daí. Então, eu tenho que fazer esse convite. Vem comigo. Vai ser legal. Bom semestre para todos nós. É isso aí. Leia o texto que eu vou enviar. Assista bem essa aula. Qualquer dúvida, mande para mim no chat. Grande abraço. Até mais.